sou Kelvin Camilla. Graças a Deus tenho a oportunidade de ser de 2 turmas, fui acolhido, né, da 51ª turma e da 52ª turma. E fui presidente do centro acadêmico pela 51ª turma em 2015. Acho que eu escolhi fazer medicina muito mais motivado por um médico que cuidou da minha avó, né. Eu nunca tive, desde criança, muitos médicos até falam: meu sonho desde criança foi ser médico. Para mim foi o contrário, eu nunca tive tanto interesse, quando criança, de fazer medicina. Preferia fazer outra coisa, cogitei direito, cogitei engenharia, mas as 3 grandes. E só no finalzinho do ensino médio que eu fui pensar em estar fazendo medicina devido ao Dr. Medina, um nefrologista que trabalha lá no professor titular lá da Escola Paulista de Medicina, que tratou da minha avó, né? Acho que também agora é diretor do Hospital do Rim, lá da Escola Paulista, e ele cuidou da minha avó no finalzinho, né? Que ela acompanhava devido à hipertensão, aí desenvolveu insuficiência renal crônica, precisou fazer realização de diálise, e eu acompanhava ela em muitas consultas para ajudar, né, na mobilização dela, porque ela já estava 80 e poucos anos, meio fraquinha, aí a gente levava ela de cadeira de rodas e eu que levava ela, né, na cadeira de rodas. E apesar da barreira linguística, que ela só falava japonês, ele sempre foi muito atencioso com ela e com os familiares que acompanhavam ela na visita, né. Atendia ela, dá para ver muita compaixão, muita empatia dele por ela e pelos familiares, né, e aquilo me tocou muito, do jeito que ele tratou. Minha avó nunca quis ficar hospitalizada e nem fazer hemodiálise, que para ela, no entendimento dela, a hemodiálise já era realmente o fim da vida, como às vezes tem algum preconceito em relação a isso, né? As pessoas falam, dialisar, fazer hemodiálise, a pessoa vai ficar enfraquecida, debilitada, uma coisa cansativa. E minha avó, no mundinho dela, né, porque ela não tinha muita instrução também, uma pessoa simples, que veio do Japão, imigrante para cá, sempre trabalhou na fazenda, depois com pastel, e ela não queria, né? Queria ser, porque às vezes tinha que ir na clínica, ela não queria sair do lado do meu avô. Então ele, respeitando isso, a vontade dela, ele acabou conseguindo que a gente realizasse a diálise peritoneal em casa, e nesse período quem fazia as trocas, né, das bolsas de diálise era eu e minhas primas, que moravam com ela. Então a gente se alternava para estar realizando o procedimento lá. A gente aprendeu com a enfermeira como que fazia para não contaminar o equipo dela, nem o catéter. Então a gente que realizava essa prática, né? Esse procedimento. Então aí comecei a ter um contato maior com a medicina, meio que indiretamente, um procedimento simples e tal, mas o que me tocou mais foi a empatia dele e o modo dele tratar a minha avó e a família, né? E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero proporcionar o mesmo sentimento que ele me proporcionou para mim e para minha família. Tratar de uma pessoa e não só ela, né? Respeitar a individualidade dela e conseguir, da melhor forma possível, também confortar os familiares. Apesar de ser, às vezes, uma situação difícil, que às vezes a gente ouve muitas notícias, às vezes não sabe o que é verdade e o que não é, fica com vários medos, receios, e ele, em toda consulta, sempre explicava pra gente traduzir para ela, sempre brincava com ela. Então isso me tocou muito e foi isso que me motivou a fazer medicina. Falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, isso que o Dr. Medina fez para mim, para minha avó e para minha família, né? Foi isso que me motivou. Você prestou vestibular, já foi para medicina? Já foi para medicina. Isso tudo aconteceu acho que em 2007, 2006, 2007. Minha avó adoeceu, né? Precisou fazer a diálise, e aí de lá para lá eu falei, vou fazer medicina. A partir do segundo ano colegial que eu resolvi fazer medicina, né? Aí comecei a correr atrás do atraso nos estudos para poder tentar passar. Aqui a entrada na Santa Casa foi meio que uma coisa meio inesperada para mim, que fiz colégio particular, mas meus pais e eu, a gente nunca achou que teríamos condições financeiras de sustentar uma faculdade particular de medicina, né? Só que assim que eu passei aqui, no mesmo dia que eu fui fazer a matrícula aqui, eu também fiz matrícula de engenharia lá na Unicamp, que eu tinha passado. Que lá eu prestei engenharia como última escolha, que eu já tinha feito, estava no meu 4º ano de cursinho, eu falei, seja o que Deus quiser, né?
Se for melhor engenharia, eu faço engenharia, pelo menos na Unicamp, que eu sei que é boa engenharia química, e também o resto eu prestei medicina nas outras instituições, né? Prestei para o HC, né, para Faculdade de Medicina da USP, prestei aqui para Santa Casa, Unesp, todas as grandes públicas eu prestei também. E aí acabei, graças a Deus, né, acabei caindo aqui na Santa Casa, sendo aprovado na primeira chamada da Santa. E nisso um amigo meu que fez cursinho comigo estava no segundo ano aqui. Indo pro segundo ano. Tava no primeiro ano, ia pro segundo, né? Já era segundo, desculpa. Já era segundo ano, me confundi agora, da turma 50. E ele falou, vem cá, tô em Santa Casa, vem conhecer, vou te mostrar o campus, um pouco a faculdade, o hospital, e vamos ver se você se anima, né? Aí eu falei, beleza. Aí ele pegou, me fez um tour, mostrou todo o complexo, todo o quadrilátero, a capela, o jardim, o hospital, os tijolos, né, que tanto nos encantam. E aquilo foi me convencendo, mas ainda o que pesava para mim era o fator financeiro, né, questão financeira. E num desses encontros também, eu até lembro bem que eu encontrei um velho, né, um amigo meu agora, Dr. Thiago Teles, da 43ª, que encontrei com ele, nem era tão amigo dele, mas já conhecia esse meu colega, o Michel, né, Dr. Michel agora, formado já, e contou um pouco da experiência dele na Santa Casa, que ele estava fazendo cirurgia, e que se eu fizesse Santa Casa ia ser um excelente médico formado, quanto a isso não precisava me preocupar, e que depois a situação financeira se resolveria, porque a Santa Casa tem muito peso, né? O nome Santa Casa, quem se forma aqui carrega um peso muito enorme no mercado de trabalho, mesmo recém-egresso, né? Mas não foi isso que me convenceu, foi uma palavra desse meu amigo, que a gente não é da mesma religião, eu sou uma pessoa religiosa, e ele falou pra mim, Kelvin, às vezes Deus abre as portas e a gente tem que entrar por ela. Às vezes a gente não quer, às vezes por não ver que Deus abriu uma porta pra gente, a gente acaba passando reto e não entra. Vai ver, Deus abriu essa porta pra você, a Santa Casa, e se é a vontade dele, você vai dar um jeito de pagar. Aí eu falei, poxa, nunca tinha trocado essa ideia de religião, de Deus, né, de fé, com esse meu amigo. Falei, então acho que Deus falando comigo através dele, né. Falei que meus pais falaram, a gente vai ver, você tenta pegar a bolsa, tenta ver fiéis, né, e as primeiras mensalidades a gente dá um jeito de pagar. Então falei, beleza, entrei de cabeça aqui na Santa Casa, e uma coisa interessante mesmo que hoje em dia eu vejo que mesmo que foi o guiar de Deus assim, foi que meus pais trabalham com venda de massas de pastel, né? E que à medida que eu fui me envolvendo mais com a faculdade, pegando mesmo o apego, né, o amor pela instituição, por esses tijolos, que os meus veteranos sempre passavam pra gente, né, tentavam transmitir um pouco do amor que eles sentiam pra gente, quando calouros, foi entrando o número de pedidos de massa do meu pai aumentou, numa proporção que ele conseguia pagar a faculdade. Às vezes com dificuldade, com atraso, mas a gente conseguiu empurrando com a barriga, até agora tá me formando, né? Então, acho que realmente foi Deus falando através desse meu amigo, que ele abriu a porta para mim, então eu entrei e isso era a vontade dele, né? Então, graças a Deus, esse final do ano tô me formando aí, saí mais um médico pela Santa Casa, né? Uma grande honraria para mim, né? Só de saber que tem outros médicos também, grandes nomes da medicina que se formaram aqui ou que deram aula, né? Dr. Maffei, também saber que já Dr. Dolce, Dr. Valdir Golim, Dr. Helena Proni também, já formada faz um tempo, mas também contemporânea, que eu já conheço, Dr. Thiago Teles. Então são pessoas que sempre me endireitaram aqui, sempre procurei ouvir o pessoal mais velho e me passaram um pouco do amor que eles tinham pela Santa Casa para mim, né? Esse amor é muito forte, né? Então, por isso um dos motivos também que eu resolvi depois ser presidente do centro acadêmico foi por esse amor, né? Que sentia pela instituição. Tentar fazer algo diferente pelos alunos para melhorar a imagem da Santa Casa para fora também. E tentar fazer a faculdade crescer, ajudar os alunos, ajudar a instituição um todo, o hospital, né, mais para frente. E essa foi a minha vontade, partindo dos ensinamentos do pessoal mais velho, né, vendo o amor que todo mundo tem, os chefes, os meus veteranos,
os velhos, né, não são chefes agora, né? Então isso tudo motivou a amar cada vez mais essa instituição, né? Que sempre ela nos abraça, né? A gente entra aqui meio desamparado, calouro, meio perdido, mas que no fundo você vê que a Santa Casa abraça a gente de uma forma que, assim, é meio indescritível para mim estar falando. Eu ainda sou muito novo, nem sou formado, né? Tive o prazer aqui de ter sido convidado para estar falando Santa Memória, mas para mim Santa Casa é um lugar espetacular, que eu amo mesmo, espero fazer carreira aqui, para estar devolvendo um pouco do que a Santa Casa me deu, devolver um pouco para ela também, né? Porque eu sinto que eu ganhei muito da Santa Casa por estar aqui só, né? Então eu sinto que eu devo uma retribuição enorme aqui para a instituição, tanto para a faculdade quanto para a Irmandade, né? Para o hospital. Então, quando eu me formar, eu pretendo continuar a fazer carreira aqui. Se Deus quiser, tornar chefe de departamento que eu escolher, né? Da área que eu escolher. E aí, seguir a carreira aqui para estar ajudando também os pacientes, né? Que acho que o ponto principal da faculdade, da Irmandade, do hospital, o nosso foco no ensino é sempre o bem-estar do paciente. Essa humanização, que eu acho que é o que mais me cativou, o que mais se aproximou da minha vontade de ter feito medicina, né? Que eu aprendi aqui na Santa Casa. Que apesar dos pesares das crises que o hospital tem, a gente vê o esforço dos chefes, dos residentes, nós, dos internos também, em estar tentando proporcionar, apesar da crise, às vezes de deficiência de material, de medicamento, está fazendo o possível e impossível aquilo que é melhor para o paciente. E a gente se desdobra, a gente chega a realmente emocionar, assim, ver o carinho que os médicos daqui têm pelo paciente, o respeito, né? A humanização, essa humanidade que não se perdeu aqui. Que às vezes a gente vê que tem alguns profissionais médicos que só visam dinheiro, às vezes só visam bem-estar, status, e deixam um pouco essa parte mais humana de lado, contato. Aqui não, aqui desde o primeiro ano, na faculdade é ensinado a ter contato com o paciente, a respeitar o paciente e ver que ele é o centro da nossa atenção, né? Que ele é o debilitado. Que não é porque a gente às vezes teve um dia estressante, academicamente, fui presente no centro acadêmico ou faço atividades extracurriculares, fiquei estressado, cansado, que eu vou chegar no dia seguinte, que eu vou atender um paciente, ver um paciente, falar com ele, deixar esse emocional meu cansaço, falar mais alto, né? E sim priorizar o bem-estar do paciente. A gente vê às vezes os residentes cansados, chefes cansados, mas quando vai falar com o paciente tem aquela humanização, né? Amor, ver que tem a empatia pelo paciente, o amor ao cuidado. Isso que acho que é o essencial na medicina, na minha visão ainda muito jovem, né? Mas acho que isso que faz diferença aqui da nossa instituição. A gente conseguir ver o paciente como o centro da atenção e deixar de lado às vezes nosso cansaço, nossos próprios problemas pessoais para estar tratando da melhor forma possível o paciente, dar melhor atenção e cuidado para ele. Acho que isso aqui na Santa Casa é um ponto fortíssimo que contemplou muito a minha vontade de se tornar médico, né? Eu comecei a me interessar mais pelo centro acadêmico depois que no começo da faculdade a gente treina para calo médio, os calouros, né? Tem a competição, então a gente conhece primeiro a parte esportiva da faculdade, depois vai conhecendo os outros órgãos, se envolvendo, ver onde você se encaixa melhor, né? Tem tantos projetos de extensão, programas de extensão como Santa Maluquice, o PECA. Aqui na Santa Casa é diverso, né? As possibilidades de atuação que você tem. Departamento científico, a parte mais científica da vida acadêmica, e o próprio centro acadêmico, que é a parte mais política, e a parte mais política aqui, que envolve mais política dos alunos, com a diretoria, até relações externas, né? Esse conteúdo, e aí tem espaço para todos os gostos, né? Aqui na faculdade. Você consegue se encontrar em qualquer foco, qualquer nicho. E depois da calo, resolvi parar de treinar e conhecer um pouco dos outros órgãos, né? Dos outros programas. Participei do Santa Maluquice por um tempo, no meu primeiro ano. Fui departamento científico no segundo ano, fui diretor de marketing do departamento científico. Só que o que me cativou mesmo foi a possibilidade que o centro acadêmico me dava para poder atuar em melhorias para os alunos. Porque o centro acadêmico, sendo representante
máximo dos alunos perante a faculdade, diretoria da faculdade, a gente tem autonomia suficiente para estar tentando fazer projetos assistenciais para a população ao redor, como tem o PIPA, que a gente às vezes faz na macarronada social, faz alguns projetos de doações, né? O ambulatório social também, que a gente trabalha com os calouros, para fazer essas atividades da macarronada social e do ambulatório social, né? E também lutar pelos interesses dos alunos. Tentar fazer com que o ensino fosse cada vez melhor, que todos os alunos tivessem voz, todo mundo pudesse fazer todos os alunos se sentirem muito à vontade aqui na Santa Casa e sempre tentar melhorar de uma forma até onde eu consegui, né? Dar o melhor que eu podia dar para os alunos. Não eu, né? Graças a Deus eu tive uma boa gestão comigo, que acho que sem ela, sem a bênção de Deus e sem ela, não teria sido a gestão que foi assim. Sou muito grato realmente a toda a minha diretoria que compôs comigo, né? O centro acadêmico, a todos os outros coordenadores da gestão e também ao bom relacionamento que a gente conseguiu ter, né? Entre Atlética e Departamento Científico. Foi um ano que a gente trabalhou muito junto, todos os órgãos. Então foi muito bom, porque que eu fui presidente pela 51ª. A gente sempre teve um bom relacionamento entre todos. Então foi muito fácil trabalhar. Apesar de órgãos distintos, às vezes tem algumas rixas entre centro acadêmico, Atlética, que a gente vê em outras faculdades. No nosso ano, foi um ano, digamos, liso, assim, né? Foi de um bom relacionamento entre os 3 órgãos. Tudo deu certo, graças a Deus. Apesar do começo conturbado, né, que eu tive de gestão, que eu peguei logo de 2014 para 2015, que foi o ano que deu a grande crise da Santa Casa, né, dessa década de 2010 até 2020 aí, que foi quando estourou a crise mesmo da Santa. Finalzinho de 2014 para 2015 era presidente em exercício, não oficial por causa da ata, que meu mandato começa dia 1º de janeiro, sempre de cada ano, e vai até dia 31 de dezembro. Só que eu já estava em exercício desde dezembro, como meio que transição. E aí tinha a história da crise, então já vinha desde dezembro participando em reuniões de sindicato aqui, que era feito com o corpo clínico, diretoria, com os diretores clínicos também vinha, quando tinha reuniões com o corpo clínico, para estar fazendo repasses para o pessoal do internato, né? Que às vezes não tem tempo, realmente não tem tempo. O internato aqui na Santa Casa é pesado, é um bom internato, acho que um grande forte da nossa instituição também é o internato, né? Então, para facilitar para isso também, para saber como estava a situação do hospital, sempre vinha nas reuniões e fazia repasse para estar informando todo mundo como estavam as coisas, para eles não se preocuparem e caso fosse para se preocupar, para deixar com a gente, né? O centro acadêmico, para lutar pelos interesses e direitos dos alunos. E graças a Deus sempre tive a ajuda dos mais velhos também, de ex-presidentes, como meu antecessor, o Rafael Savioli, da turma 50, também muito o Augusto Rimoli, da 48, que era o 6º ano na época que eu fui presidente, o Dino Pérez, que foi vice-presidente lá da 49ª, todos os mais velhos, a Marjorie também, que foi a presidente da 49ª, todos sempre me aconselhando, me orientando, mas eu sempre tive a liberdade para fazer tomar a decisão que eu quisesse, as decisões que eu quisesse, que minha gestão queria, né? Mas sempre fui orientado e tive suporte dos mais velhos, e não só desses meus contemporâneos, né, da época, dos mais velhos também. Sempre tive apoio da diretoria da faculdade para estar exercendo minhas atividades como presidente do centro acadêmico, Dr. Valdir, Dr. Dolce, Dr. Valdir como diretor da faculdade, Dr. Dolce como diretor da medicina, sempre estiveram de portas abertas para me receber na diretoria, para qualquer assunto que fosse, né? E também ao Sr. Brant, que trabalhou em conjunto com a gente na questão da comissão de mensalidade, para regular a mensalidade aqui da faculdade, né? Então sempre tive portas abertas e um bom relacionamento com todos, da diretoria e os mais velhos também. O Dr. Tiago Teles, que eu referi anteriormente, também sempre me ajudou, me orientou. O Dr. Pedro Henrique, da 45ª, que também foi ex-presidente do centro acadêmico, também me orientava. Então tive um suporte muito grande dos mais velhos para estar conseguindo lidar com uma crise, né? Apesar de eu ter entrado na Santa Casa um pouco mais velho, depois de 4 anos de cursinho, fui presidente do centro acadêmico com 24, se não me engano.
A gente não tem a maturidade suficiente para lidar com uma crise institucional e ainda representar mais de 600 alunos e estar lutando pelos direitos e estar conversando com o chefe de departamento, diretor técnico, provedoria, né? A gente não tem toda essa jogo de cintura, mas os mais velhos sempre foram me aconselhando, me ajudando, dando dicas e graças a Deus eu consegui fazer toda essa mediação e tentar sempre lutar pelos direitos dos alunos durante essa crise que passou. E a crise foi grande, tive a oportunidade de conhecer o Dr. José Luiz Egidio Setúbal, né, o Dr. Setúbal, que não era provedor ainda, mas já estava, né, o burburinho de que possivelmente ele seria candidato à provedoria. E isso mais pra frente eu conto, né? A história com o Dr. Luiz Setúbal. Aí que vai se imbricar agora, porque também, logo no começo de gestão, em 2015, foi anunciado que a Santa Casa não aderiria mais ao FIES. E isso foi um grande baque, porque já tinha corrido a matrícula da primeira chamada, alguns alunos estavam contando com essa chance de conseguir o FIES, e acabou que, burros na água, né? O pessoal chegou, não vai mais abrir FIES, e os critérios de bolsa abre normalmente para partir do segundo ano, então o pessoal que já tinha se matriculado na esperança de conseguir o FIES ficou desamparado, né? Ficaram desamparados. Aí nisso que entrou meu contato com o Dr. Setúbal. Sabia já que ele era ex-aluno e falei, ele, né, herdeiro do Banco Itaú, um dos herdeiros, e o pessoal falou, tenta conversar com ele, ver se ele consegue ajudar com negociação intermediária com os irmãos dele lá do banco, né, para ver se abre financiamento para os alunos pelo Itaú, com uma margem de juros mais baixa, umas condições mais especiais, né. Só que quando eu fui conversar com ele, nem precisei entrar nesse mérito. Ele falou que, infelizmente, por ele não estar tão envolvido nem com a faculdade, nem na Irmandade de cabeça, ele não poderia estar tendo tanta atuação. Ele realmente já fazia doações na época para os pesquisadores do futuro, uma doação, né, para financiar o intercâmbio do pessoal, só que ele falou que esse era o máximo envolvimento que ele tinha, além de doar computadores para a biblioteca. Então, que por enquanto que ele não estivesse envolvido nem tanto com a faculdade nem com a Irmandade, ele não poderia estar ajudando tanto a gente. Mas que ele já teria um projeto do endowment, né, de um modelo das universidades americanas, de que o pessoal que se forma começa a doar para esse fundo se alimenta e fornece bolsa, né? Tenta fornecer bolsa para os novos alunos. Então, esse foi o início do Fundo Areguá, né? Que graças a Deus em 2016 foi realmente inaugurado o Fundo Areguá. E posso dizer, em conversa com ele, ele fala, né, até que meio que foi a sementinha, foi essa, né? Dessa nossa conversa informal em 2015, que surgiu o Fundo Areguá em 2016, que ele conseguiu implementar, inaugurou, né? Ele já era provedor nessa época, então ele conseguiu estar implementando aí o Fundo Areguá, lançando o Fundo Areguá para o pessoal. E agora eles já deram, acho que se não me engano, 9 ou 10, tem 10 bolsas já dadas para alunos. E o fundo vai indo bem, recebendo doações. O legal da Santa Casa é que sempre os mais velhos tentam ajudar os mais novos, né? É esse espírito da Irmandade mesmo, que a instituição leva no nome, né? Irmandade de Santa Casa, que a gente percebe mesmo aqui entre a gente, né? É uma verdadeira irmandade entre a gente. A gente pode ter contato com médicos desde a primeira turma, como o Dr. Osmar Camargo da pediatria, né? Que era o vice-diretor da medicina na época que eu fui presidente. Também tive bom contato com ele. E sempre eles nos veem como irmãos mais novos, né? Então isso é legal. É uma grande família aqui a gente. E isso que acho que faz a Santa Casa grande. E faz a gente gostar tanto da instituição, de amar, de lutar por ela, de lutar pelos pacientes, de estar fazendo todo esse trabalho. Que realmente a gente vê que vida de médico, vida dos residentes, dos chefes, não são fáceis, né? Muito trabalhoso. Ter a pressão da vida nas mãos. E às vezes a gente, mais novo, não tem muita noção disso tudo, mas a gente vai crescendo e vai entendendo melhor esse sentimento, essa luta diária que eles têm, né? Então acho que isso é interessante aqui também. Que isso vai nos abraçando, vai nos botando e nos moldando
para cada vez ter mais amor por essa instituição e lutar cada vez mais por ela. Acho que isso é Santa Casa, né? Ser Santa Casa é isso. Amar essa instituição, a faculdade, e querer sempre fazer com que ela cresça e melhore. Isso que eu aprendi dos meus irmãos mais velhos, né? Esse contato. E isso eu tento transmitir para os meus irmãos mais novos, né? No final do ano eu estou me formando, se Deus quiser. Com a graça de Deus estarei me formando. E toda vez eu tento transmitir isso para as gerações mais novas, passar um pouco da minha experiência, do amor que eu adquiri pela instituição, que foi me passada por outros irmãos mais velhos, e tento somar para eles. É uma corrente do bem, né? É um ciclo, diria. E cada vez mais eu fico orgulhoso que tem vários, que vejo que os meus irmãos mais novos, muitos deles carregam no peito mesmo Santa Casa, abraçar a instituição e estão transmitindo isso também mais para frente. E isso é o legado, né? Não importa se a gente fez alguma coisa aqui. Acho que o importante, pontual, acho que o importante é sempre tentar deixar um legado de amor para a instituição. Que isso sempre vai retroalimentar a própria instituição, sempre fazendo ela crescer. Acho que isso é interessante aqui da Santa Casa. Que a gente sempre é realimentado com amor à instituição, amor aos nossos irmãos mais novos, mais velhos. E isso que faz a Santa Casa ser grande e superar tantas crises, né? Acho que isso que é o interessante aqui da nossa instituição. Bem, uma dica que eu dou para os meus irmãos mais novos, né? É que sejam humildes. Que cada vez mais a gente vê com o desenvolvimento da tecnologia, a informação, e a gente sabe também que os mais jovens, os adolescentes, já passei por isso, a gente sempre se acha que sabe tudo, né? E realmente a gente vai vendo que a gente não sabe nada. E isso eu falo de humildade porque eu vejo meus irmãos mais velhos, chefes, residentes, também falando de humildade. Porque chefes meus falam, eu aprendo todo dia coisa nova. Você tem que vir com espírito de humildade para estar sempre aprendendo coisa nova. Você nunca vai saber tudo da medicina, você sempre tem algo a mais a aprender. Todo dia, pode ser o mesmo paciente, mas passando visita, vai ter algum detalhe que você vai aprender alguma coisa diferente com aquele paciente. E os chefes falam, a gente aprende também muito com vocês, que às vezes a gente se acomoda, só que vocês vêm com dúvidas, às vezes a gente não sabe, tem que correr atrás. Então sempre ter a humildade de aceitar e falar, não sei, e também ouvir, né? Tudo o que o pessoal fala, que sempre vai tirar alguma lição boa se você vier com esse espírito, né? De humildade. Você sempre vai crescer e tirar, tem um saldo positivo, esse tipo de postura. E essa é a dica que eu dou para os meus irmãos mais novos. Venham sem preconceitos, venham com a cabeça com o ego mais baixo, né? Porque normalmente quem passa em medicina é o topo da cadeia alimentar do colégio, do cursinho, e chega aqui, vê que não sabe muita coisa, às vezes começa a ir mal das matérias, às vezes se frustra, mas isso é normal. Você tem que se adaptar à vida universitária, que é diferente da vida de cursinho e de colégio, em que os diretores, ou os professores, todos estão te paparicando, né? Aqui é vida adulta, né? Universidade. E então tem que estar... Isso às vezes é uma dificuldade do pessoal se adaptar, é isso, né? O choque de realidade que você vem. Você vem do cursinho do colégio, você é tratado de uma forma, e na faculdade você é tratado como adulto. Então você passa de ser um adulto jovem, um adolescente, passa a ser tratado mais como um adulto. Então isso às vezes choca muitas pessoas. Essa é a dica que eu dou, né? Então venham com espírito de humildade, sem se achar, mas sempre disposto a estar sempre aprendendo coisas novas. Sempre alguém tem alguma coisa para te ensinar. Então nunca feche os ouvidos, nunca empine o nariz e vire a cara para aquilo que o pessoal fala. Às vezes para você pode ser a maior baboseira do mundo, o que o cara está falando, né? Mas se você prestar atenção, você sempre tira alguma coisa proveitosa do discurso que foi feito. Então, você vindo com uma postura humilde é um segredo. Na minha opinião, é um segredo, porque eu vejo os chefes tendo esse mesmo tipo de atitude e são muito bem sucedidos, né? Então, acho que tem que ter esse tipo de modelo pra gente. Pegar essas coisas boas do dia a dia que a gente vê, não só do ensino médico, mas de postura de conduta, né? Como pessoa. Acho que isso é interessante. E, como eu sempre falo assim para os meus calouros, né? Meus primeiros anistas, os segundanistas, pessoas mais novas que eu, é que se vindo fazer Santa Casa, tenho certeza que estarão na melhor faculdade de medicina do Brasil. Isso eu não tenho dúvida alguma,
Nossa faculdade é muito forte, nota 5 no MEC, faculdade de excelência, e tem um hospital, não tem como descrever o hospital que a gente tem, que é muito rico, né, de ensinamento. Se você pegar, aqui a gente tem contato com o paciente desde o primeiro ano. Então, se você vir todo dia nas aulas de propedêutica, de enfermagem, tudo aqui tem nos livros, sabe? Os pacientes estão tudo aqui. Então, se você se importar com o seu paciente, estudar o paciente, o caso do paciente, você vai se formar um excelente médico. Não tem como não sair um excelente médico da Santa Casa. E então, podem ficar tranquilos daqueles que têm alguma dúvida sobre a qualidade da faculdade, ouve que está em crise, o hospital se preocupa, mas garanto que aqui, apesar dos pesares da crise que se ouve falar aí, a Santa Casa Faculdade é a melhor faculdade de medicina do Brasil, e podem vir sem medo, que vão se formar excelentes médicos, excelentes profissionais, muito bem quistos no mercado de trabalho, uma boa aceitação, e venham. E quem às vezes não tem condição financeira, tem também bolsas filantrópicas, não se preocupe quanto a isso, tem o Fundo Areguá, e também estão se estudando outros meios, né? Mais para frente aí, provavelmente a faculdade pode estar divulgando melhor. Então acho que venham sem medo, porque aqui vocês não vão se arrepender da escolha que fizerem, de fazerem a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que para mim é a melhor faculdade de medicina do Brasil, sem dúvida.